Bom dia, a paz do Senhor para você que me ouve nessa manhã. Hoje eu queria compartilhar com você Gênesis capítulo 1, versículo 26, que vai dizer assim para nós: E Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Que Deus nos abençoe nesta manhã. O fato é que eu e você não estamos aqui por acaso, mas sim com um propósito. Eu e você não estamos nesse mundo sem objetivo, mas sim com uma finalidade. O problema é que muitas vezes nós perguntamos para nós mesmos: quem eu sou? Qual é o meu valor? Qual é o meu lugar? E a pergunta de fato deveria ser: como é que Deus me vê? Antes de eu e você existirmos, Deus já sabia quem nós seríamos. Foi isso que Deus falou para Jeremias. Jeremias capítulo 1, versículo 5, eu vou ler para nós, que vai dizer assim para nós: Antes que te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, eu te consagrei e te constituí profeta entre as nações. O fato é que antes de Jeremias nascer, Deus já sabia quem ele seria. Ele seria um profeta usado por Deus para confrontar o povo de Israel na sua época. E a pergunta que eu faço para você é: como é que Deus te vê? A Bíblia também chega a dizer sobre Gideão. Gideão, ele era um dos homens da tribo de Manassés. A sua família era bem humilde. Gideão estava escondido dos midianitas, né, porque os midianitas estavam oprimindo o povo de Israel. E Gideão se via como uma pessoa fracassada, como uma pessoa significante, mas Deus se apresenta para Gideão e fala assim: olha, sai daí, homem valente. Ou seja, Deus via Gideão como uma pessoa valente. E Deus disse para Gideão que usaria ele como se fosse um só homem para destruir todos os midianitas. E isso aconteceu. E eu pergunto para você: como é que Deus te vê? Podemos falar também de Esther. Esther, ela era órfã, dependente do seu primo. A princípio, ela não tinha nenhuma condição de ser rainha, de estar no palácio, mas o fato é que Deus enxergou ela como uma rainha, como uma pessoa que estaria no palácio e que estaria intercedendo no momento certo, na hora certa, pelo seu povo. Era dessa maneira que Deus enxergava Esther. E a pergunta que eu faço para você nessa manhã é: como é que Deus te vê? A Bíblia também fala de Paulo. Paulo, ele era um perseguidor da igreja, ele era violento, ele era inimigo da igreja. Mas Deus não via Paulo dessa maneira. Deus via Paulo como um grande evangelista, como um grande desbravador do evangelho, como um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. A Bíblia chega a dizer lá no livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 15 e 16, que Paulo, através do Espírito Santo, chega até a escrever dizendo assim que ele foi separado no ventre da sua mãe. Ou seja, Deus via Paulo de uma forma que ele não enxergava ele mesmo. E a pergunta que eu faço para você nessa manhã é: como é que Deus te vê? Eu quero desafiar você nessa manhã a buscar ao Senhor, né? E pedir para que ele possa se revelar. Porque, meu irmão, eu quero dizer que Deus te vê, não da maneira que você se enxerga. Deus tem algo mais para a sua vida. E Deus quer usar a sua vida. Eu queria que você pensasse sobre isso nesta manhã. Que Deus te abençoe. Como é que Deus te vê? Fica na paz do Senhor. Aleluia.